Eu sou o professor Jefferson Sampaio, estamos em mais uma aula da Executive Education em Comunicação Profissional, E-mail e Cartas Oficiais e vamos falar sobre o padrão ofício. Para a gente entender um pouco melhor esse padrão ofício, nós vamos utilizar o Manual de Redação da Presidência da República, que é onde delimita esse padrão ofício para as comunicações oficiais no âmbito da administração pública federal, mas também acaba servindo como exemplo para comunicações empresariais, ok? No âmbito nacional, no Brasil e tudo ou mais. Isso se dá porque no Brasil se transmuta muito. É muito comum a gente ter organizações privadas conversando com organizações públicas ou em algum momento se relacionando. Então, mantém-se esse padrão para garantir que essa comunicação seja efetiva e alcance aí o padrão de formalidade, de padronização necessário. Tranquilo? Em paz? Muito de bonito. Então vamos lá para o Manual de Redação da Presidência da República. Bem, esses detalhes técnicos todos do padrão ofício você pode obter diretamente no Manual de Redação da Presidência da República. Então eu vou apresentar para vocês, mas não vou focar muito em detalhes muito técnicos. Isso daí como diria uma amiga, é a perfumaria do processo, ok? E essa perfumaria você consegue pegar facilmente no manual. Acho que não é essa a questão. Eu preciso apresentar para você esse padrão e dizer onde você pode encontrar para depois você editar um documento e ter isso salvo para utilizar quando precisar. Ou é muito comum as organizações já terem esses documentos delimitados, editados, muito bonitinho. Então você acaba só utilizando o mesmo modelo. O que eu quero te apresentar aqui são alguns detalhes para você não se perder nesse processo ou não correr o risco de fazer uma comunicação num padrão muito adaptado, mas não entendível, por exemplo, pela administração pública federal. Em paz. Então a ideia aqui é profissionalizar ainda mais, aumentar o seu arcabouço teórico, cultural em relação a essa temática. Bem, o padrão ofício ele foi delimitado aí pela terceira edição do Manual de Redação da Presidência da República. Antes nós tínhamos os avisos, memorandos e ofícios. Agora a gente só tem o padrão ofício para esses três tipos de comunicação. Então, memorando foi abolido. Claro que nós vamos ainda manter algumas informações dele, mas assim, as particularidades dele se mantêm, mas dentro do padrão ofício. Todo o texto ele vai ser construído na fonte Calibri ou Carlito. Então, é muito comum a gente ver instituições usando Times New Roman ou Arial para fazer essas edições. No caso de textos oficiais, da redação oficial, o correto é Calibri ou Carlito, ok? Vamos utilizar aí o tamanho da fonte 12, o espaçamento entre as palavras vai ser simples, ok? Entre um parágrafo e outro, 6 pontos. As margens superior e inferior vão ser 2 pontos. Nós só vamos numerar as páginas a partir da segunda página. A margem direita, 1,5. A margem esquerda, 3 centímetros. O recuo vai ser de 2,5 nos parágrafos. E é importante dizer que só numera-se os parágrafos se nós tivermos mais que 3 parágrafos no texto. O vocativo não é considerado como um desses parágrafos, ok? Então, aqui a gente vai ter a logo da minha organização, da minha empresa, o nome do setor, tudo bonitinho, de cima para baixo. Então, eu trabalho no IFB, aí tem a DREP, que é a direção de ensino. Abaixo da DREP tem a coordenação de curso, entende? Então, eu vou manter o nível hierárquico e aí isso você encontra no organograma aí da sua empresa. O ofício, o número dele, o ano e as siglas do setor embaixo e depois do de cima. A data de quando é construído, por extensa, desse jeitinho aqui, só os números que vão ficar fechadinhos no formato numérico. Depois vem a informação de quem vai receber, para quem é esse documento. Ao senhor, coloca o nome, chefe de não sei das quantas, o cargo da pessoa, a empresa e o endereço. O assunto vai vir em negrito, depois nós vemos então com esse vocativo. Traz toda a informação e aí a gente só vai, quando tem mais de uma página, numerar a partir da segunda página.
O fechamento aqui, tá? Atenciosamente, a gente vai explorar isso na próxima aula, ok? Não, na próxima aula nós vamos falar de pronomes de tratamento e na outra a gente vai falar sobre fechamentos de comunicação profissional e oficial. E depois eu coloco o nome de quem está assinando e o cargo de quem está assinando. Em paz, né? Tranquilo? E aqui no rodapé, a partir da segunda página, eu coloco as informações desse setor onde ele está situado. Aqui é um modelo para um ofício que tem menos de 3 parágrafos, então não tem numeração, tá vendo? Ó, você só numera se tiver mais 3 parágrafos. Muito bonitinho, simples assim. E aí, olha que interessante que a gente falou lá das comunicações. Convido Vossa Excelência a participar do lançamento do ciclo de debate sobre a execução do Plano Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, é um convite. Isso aqui é um convite. O debate inicial faz parte de uma sequência de 5 encontros com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das diversas ações. Então, eu tenho o foco é o convite, e depois eu explico, contextualizo o que a gente falou. Eu posso já vir com a ordem direta e depois vir com os argumentos, com a contextualização daquele convite. Novamente, o atenciosamente, nome do signatário. Nós vamos ver na aula de pronomes de tratamento que já não se utiliza esse Vossa Excelência, exceto em alguns casos muito específicos, ok? Agora o padrão é senhor ou senhora. Então, aqui nesse caso, seria trazendo agora, a partir de um decreto muito especial lá de 2019, a partir de agora seria convido o senhor a participar. Aqui embaixo nós vamos ter um outro modelo com, olha só, um parágrafo direto. Então já vem com a ordem direta. Solicita a criação de software para mensurar os índices de produtividade PPP, de modo a disponibilizar informações gerenciais. Então, venho com a minha ordem direta e depois contextualizo. E aí, nesse caso, como a pessoa está mandando para alguém que está acima dela, hierarquicamente eu utilizo o respeitosamente. Então, esse padrão você pode encontrar no Manual de Redação da Presidência da República e tem vários documentos aí online, no Google você encontra já todo editado. Você só coloca as informações e altera o que precisa ser alterado. Espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre pronomes de tratamento. Espero você, um grande abraço e até logo.